Acho que será que fica ruim prender? Vamos lá, gente. Só vou prender aqui para ficar mais fácil aqui. Ó. Não vou andar muito daqui. Olá. Boa tarde. Alguns me conhecem, outros não. Meu nome é Denis. E a gente está nesse evento do CRIA, e aí, conhecendo o Josué e tal, ele me chamou para falar um pouquinho para vocês de um tema que há alguns anos eu venho me dedicando e estudando, que é storytelling. E aí a gente tem no storytelling algumas linhas para a gente seguir, né? Você tem uma linha mais relacionada a propaganda, marketing, principalmente a vendas, eu vou falar aqui também, porque como a gente não sabia mais ou menos o público que ia vir, quais eram os interesses, então eu vou falar um pouquinho de cada coisa, né? A gente tem uma linha mais clássica, né, que é o contar histórias propriamente dito, está relacionada a filmes e propagandas especificamente, né? E a gente tem uma outra linha que mais motivacional, que o pessoal está usando bastante o conceito de storytelling agora, que é para contar histórias para nós mesmos. Né? Então, eu vou falar para vocês, tem a ver com neurotransmissores, com neurociência, o poder que faz isso dentro da gente e tal. Então, como aqui acho que tem um pouquinho de cada um, né? Eu não sabia qual que era a bagagem de vocês, a experiência de vocês, eu vou contar um pouquinho de cada. Tá? E aí, qual que é a ideia? Né? Quando a gente fala de storytelling, muita gente fala assim, é contar histórias, né? É se comunicar e tal, mas não é só isso. Hoje em dia, isso é uma coisa nova, começou a falar desse conceito em 93, esse conceito, a ideia nasceu quando a gente começou a aprender a falar no mundo, a se comunicar no tempo das cavernas lá, e eu vou falar isso para vocês. Mas o termo storytelling, tecnicamente, ele começou em 93, né? E teve um cara que criou um conceito, né? O Herói de Mil Faces, é Joseph Campbell, ele escreveu um livro e que ele estudou os mitos, a mitologia do mundo inteiro. Então, e ele percebeu padrões que eram como as pessoas se comunicavam. Então, ele estudou Jesus, Buda, Gandhi, todo esse povo assim, como que eles se comunicavam, e ele percebeu padrões. E aí ele criou a jornada do herói, que hoje em dia é usada na maioria dos filmes Marvel, Disney. Eu vou dar bastante exemplo para vocês entenderem. Né? Foi daí que veio esse termo storytelling de 93. E esse poder das histórias, vocês podem ver que hoje em dia eles criaram, nesse método, eles criaram uma narrativa e um conceito, e um padrão e um método, né? Mas ele já vem muito, muito antigo, né? Então, quando a gente fala de poder das histórias das infâncias, por exemplo, quando a gente quer dizer para os nossos filhos para eles não darem atenção para estranhos, né, aí fora, a gente conta a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Ou quando a gente fala para eles não mentirem, a gente quer dar o exemplo para não mentirem, a gente fala através de palavras a história do Pinóquio. Ou quando a gente fala de você atender à diversidade, você não aceitar o feio e o bonito, né, a gente conta a história da Bela e a Fera. Então, são exemplos, e as histórias já fazem parte da nossa vida, né? A gente já trabalha com isso há bastante tempo. Já está presente na nossa vida. O que eles fizeram foi criar método e criar um processo para isso. E esse processo começou já na época das cavernas. Uma coisa interessante que agora a neurociência já está estudando e já está fazendo, e eu estou me especializando nisso também, para entender como que o poder das histórias tem no nosso cérebro. Né? Depois dessas tomografias, etc., vocês vão ver algumas imagens aqui, o que acontece no nosso cérebro quando a gente fala de histórias, mas elas começaram a entender esses neurotransmissores dentro da gente. Então, por exemplo, no tempo das cavernas, as histórias eram importantes porque quando a gente começou com a comunicação, com a linguagem e com o fogo propriamente dito, que os dias ficaram mais longos, né? Você podia utilizar à noite, eles usavam esse período para contar histórias, porque era uma forma de eles transmitirem na comunidade, na aldeia, no povo lá, os perigos que tinham fora. Então, através de histórias, através de metáforas, eles diziam, olha, não vai naquele canto da floresta, porque lá tem um dinossauro que pode te pegar, ou tem um buraco que você pode cair. Então, o ser humano não nasceu para ficar sozinho. A diferença dele dos outros animais, que começou a se evoluir, obviamente, é esse poder de imaginar. E o nosso cérebro, ele trabalha com imagens. Então, aí começa um pouco, independente da parte motivada, começa um pouco do tipo, se a gente acredita, se a gente pensa com fé, com realidade, com imagens principalmente, o nosso cérebro capta isso porque ele não sabe o que é sonho, o que é realidade, o que você está imaginando, né, o que tá. Ele trabalha só com imagens.
Então, por exemplo, isso que fala assim, eu desejo ser rico, né? Não, isso não é uma coisa legal para você pensar, para você trabalhar no seu cérebro. Você tem que começar a pensar, não, eu quero ter $1 milhão daqui a 10 anos, materializar isso, porque aí você materializar dentro da sua cabeça, isso você vai conseguir reproduzir no seu cérebro. Mas eu já vou falar desse conceito para vocês de neurociência. Né? E para vocês verem as linhas que eu falei, né? Esse é o Joseph Campbell, que criou aquela linha, vou de costas para vocês, né, por causa do microfone, que criou a jornada do herói. A gente tem esse cara aqui, ó, Johnny Galvão, ele é o criador da Soap, que foi a primeira empresa em São Paulo que fazia apresentações comerciais de PowerPoint. Então, na época, ele era especialista em PowerPoint. Então, ele fazia apresentações de PowerPoint, não aqueles PowerPoint com bullets bonitinho e tal, mas com animação, como se fosse um filme, para as empresas e para os empresários. E aí, ele se associou com um cara, aquele velhinho ali, chamado Robert McKee. Robert McKee, eu tive a oportunidade de ver um treinamento com ele lá fora. Ele, só para vocês terem uma ideia, aquele velhinho, ele é o consultor de storytelling da Disney, da Pixar, né, e de Hollywood. Então, todos os filmes, sei lá, exagerando um pouco, mas 99% dos filmes tem o dedo dele por trás lá. E ele se baseia muito na jornada do herói, que foi feita no Joseph Campbell. Hoje em dia já estão falando da jornada da heroína, né, principalmente por causa dos momentos que a gente está hoje, porque a jornada do herói acaba tendo um conceito um pouco mais machista, então tem o conceito da jornada da heroína. Então, esse assunto é bem profundo. Eu vou mostrar algumas formas clássicas para vocês. Tá? E aí a gente tem o James McSeel, ele é brasileiro, mas ele mora em Londres, e ele fala sobre o conceito de storytelling voltado para vendas, né? Então aí já começa a entrar a parte de redes sociais, você contar uma história numa frase, vocês vão ver algum exemplo, ou sem imagem e tal. Então, tudo isso com técnicas e com padrões, com metodologia, isso que é o interessante. E a Kindra Hall, ela escreveu já 2 livros, é americana também, e eu estou bem perto, próximo dela nesses conceitos. Ela usa mais para o lado motivacional. De novo, como eu falei, de vocês contar histórias para vocês mesmos, né? Fazer o seu cérebro aprender com isso, eu vou dar um exemplo prático aqui, e evoluir. Então, ontem, eu estava comentando ali com eles ali agora, ontem eu fui dar uma palestra no Instituto Elas, pelo CRIA, né? pelo movimento do CRIA, Instituto Elas, que é um instituto aqui de Bauru, que trata mulheres com vulnerabilidade, né? Violência doméstica, ex-presidiárias, etc. Então, eles dão empreendedorismo, treinamentos para elas, cursos, tal, para elas poderem, né, ser independentes e conseguir as coisas. E aí eu estava falando exatamente o que storytelling só nesse conceito da Kindra Hall, que é de motivacional. Do tipo, você pode, você consegue, pensamento, blá, 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 todas aquelas coisas, usando o conceito de história, não só motivação por motivação. E aí 2 senhorinhas lá começaram a chorar lá, que elas estavam com depressão profunda. Aí no final vieram falar comigo que elas tinham tentado se matar de manhã, uma delas tinha tentado se matar de manhã, e aí o que eu falei lá tinha mudado a vida dela, sei lá, não acho que eu falei tanta coisa assim, né? Mas aquilo me tocou tão profundamente que eu falo, putz, que legal, né? O poder das histórias, né? E aí, olha que interessante o porquê de a gente contar histórias. Eu vou dar um exemplo aqui prático agora, um vídeo, deixa eu passar o próximo aqui, um vídeo para vocês, que é para vocês entenderem, eu já saio da sua frente, o poder das histórias, tá? Poder das palavras. Ai. What are you doing? Saying? I'm not the same. Different ones.
chamado Jerônimo Tell. Ele mora nos Estados Unidos hoje e faz, eu vou falar a próxima parte de neurociência, né, como os hormônios agem na gente. E ele usa esse conceito bem interessante do tipo, no ciclo, chama ciclo da realidade. No nosso mundo, quando a gente desenvolve as coisas dentro da gente, cada um tem o seu mundo próprio. No nosso mundo, a gente vê uma coisa e a partir daí a gente cria um ambiente, cria um cenário dessa coisa que a gente visualizou. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Depois disso, a gente é aquilo que a gente criou, a gente faz em cima daquilo que a gente criou dentro da nossa cabeça e a gente tem aquilo que a gente criou. Então, exemplo prático vocês vão entender. Numa empresa, uma startup aqui na Conk, você entrou um funcionário novo e esse funcionário novo está trabalhando aqui e tal, numa empresa. E aí alguém chama ele no café e fala assim, ó, aqui é o seguinte, te dá uma dica, tá, vou te dar um toque. Se você não puxar o saco do chefe aqui, você não é promovido. Nem adianta, porque aqui só funciona assim, as pessoas puxando o saco do chefe e tal. Legal. Então ele viu um cenário, e aí ele criou isso dentro da cabeça dele. Putz, só é promovido aqui, só vai para frente aqui quem puxa o saco do chefe. A partir daí, ele começou a se comportar, né, a ser e a fazer nessa questão que ele criou dentro dele. Então, por exemplo, chega numa sexta-feira, o chefe chega e fala assim, ó, pessoal, eu preciso da ajuda aqui, deu um problema aqui no sistema, eu vou precisar que vocês fiquem até mais tarde aqui hoje, quem pode ficar, tal. Aí ele chega e fala, eu não vou ficar, né, porque eu não puxo o saco do chefe, eu não vou ser promovido, eu não vou ficar aqui até tarde, pega e vai embora. Né? Chega num outro dia, a mesma coisa, o chefe precisa de alguma ajuda lá, ele fala, não, né, que se vire aqui, porque essa empresa aqui só tem puxa-saco e tal, eu não consigo. Ou seja, ele viu o ambiente, ele começou a se comportar, ele foi daquele jeito dentro dele, e aí ele tem uma reação. O que vai acontecer? Por exemplo, num próximo promoção que tiver, o chefe vai falar, não vou promover aquele fulano porque ele nunca me ajuda quando eu preciso. É um exemplo simplista, né? Mas para vocês terem uma ideia do poder, né, dentro que a gente cria, as imagens que a gente cria para a gente mesmo. Outro exemplo bem rápido para vocês entenderem. Uma mulher, ela foi traída pelo marido, o marido largou ela e, aí ela separou, tal, arrumou um outro namorado, o namorado também traiu ela, né? E aí ela já viu no mundo dela que todo homem não presta. Então ela tem aquele conceito dentro dela, né? Que não vou me abrir, não quero mais saber de homem nenhum, porque já tive 2, 3 decepções aí e todo homem não presta. E aí ela começa a se comportar com esse conceito que ela criou dentro dela, do tipo, eu não vou sair de casa, para que eu vou numa balada, numa festa, num restaurante, porque não quero encontrar ninguém, porque todo homem não presta. Né? Ela se comportando daquele jeito, não dando essa oportunidade para novas coisas, novos encontros, né? Ela vai ter o que ela criou dentro dela. Realmente, né? Ela não vai encontrar ninguém, consequentemente ela vai continuar com aquela ideia que todo homem não presta. Né? E isso fica num ciclo negativo, né? Num ciclo vicioso, de ela cada vez pensando e etc. Isso aqui é trabalhado, né, com crenças limitantes, crenças que você cria para você mesmo e tal, e o poder que você tem de quebrar isso, né, de vencer essas crenças, é pensar de forma diferente. Aí tem todo um exercício, todo um trabalho que aí terapeutas, psicólogos, coach, mentores tratam disso. Né? Mas é o poder das palavras dentro da gente. Tá? E aí, como que agem esses neurotransmissores? Isso aqui está sendo muito estudado hoje, principalmente com essas tomografias modernas e tal. Né? Foi 2 avanços grandes quando eles inventaram os microscópios, porque aí a biologia deu um salto gigantesco, e agora com a parte das tomos aí bem avançada, né? Como que agem esses neurotransmissores dentro da gente? O primeiro que eu vou falar para vocês é a oxitocina. Né? Então, esse é um hormônio positivo, que a gente fala, é um hormônio que está relacionado à felicidade, a prazer. Né? O abraço, por exemplo, né, carinhoso, com afeto, ele desperta a oxitocina dentro da gente. E a gente fica com mais... É uma das formas, né? Mas é o hormônio da felicidade, um dos hormônios da felicidade. E eu vou contar uma história agora para vocês entenderem o poder desse hormônio, tá bom? Contar uma história que aconteceu... minha filha está aqui, minha mais velha, com a gente. Eu tenho uma de 22 e uma outra de 15, né? E quando a de 15 era pequenininha, devia ter uns 3, 4 anos, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. Né?
E aí, nessa gravidez, a gente começou, né, normal, curtia aquela gravidez, porque a gente queria ter um menino, né? Tinha 2 meninas, e a ideia era que tivesse um menino, né? Lógico que a gente, né, não escolhe, tudo que já estava bom, mas o que a gente queria naturalmente era um menino. E a gente começou a curtir, começou a trabalhar aquilo. Para a pequena, ela começou a curtir bastante. A Carol também, né? Mas a Carol já era maiorzinha. Porque era, um menino, vai vir um irmãozinho, vai vir um menino. Então ela começou a ajudar a escolher. Aí a gente descobriu que era um menino efetivamente, né? Então ela começou a ajudar a pintar o quarto de azul, começou a ajudar a escolher as roupinhas, né? Toda aquela. E ela tinha 3, 4 anos. Começou a juntar dinheiro para poder comprar um presentinho quando o menino chegasse, né? E ok, processo normal, de uma gravidez normal e etc. No final da gravidez, um belo dia a gente estava lá em casa e aí minha esposa percebeu que tinha um problema lá e corremos para o hospital, deixamos as crianças lá em casa, corremos para o hospital e aí o médico fez exames e tal, infelizmente minha esposa perdeu o neném. Até isso acontece com um monte de gente, acontece, né, um monte de situação, lógico que não é agradável, mas o pior foi voltar para casa e contar para a pequena que o irmãozinho dela não viria por algum motivo, etc, etc, né? Então aquilo foi uma situação bem, bem difícil. Tá? Pausa aqui. Essa história não é verdade, isso não aconteceu, tá? Pela reação de vocês, a carinha, né, de vocês, eu consegui despertar. Eu consegui despertar. Eu estava vendo a hora que minha filha está sendo. Ela falou: não, não é isso, né, pai? Não, fica tranquilo, pode deixar, não tem problema. A ideia era essa. Eu despertei em vocês um pouquinho desse hormônio. Vocês estão mais próximos de mim, vocês estão quase levantando, me dando um abraço aqui, né? Que é o hormônio do afeto, né? Então, veja o poder. Eu, em 3 segundos aqui, consegui com uma história simples, né? É claro que ela tem que ter verdade, é claro, eu contei que não é verdade para vocês não ficarem aí, né? Então, assim. Então, nessa hora que uma senhorinha começou a chorar ontem lá também, que ela falou que aconteceu com a irmã dela, enfim, nossa. Né? Mas é um exemplo do efeito do hormônio dentro da gente. Então, nesse momento, vocês estão mais afetuosos, estão mais carinhosos. Então, eu vou contar mais outros 2 hormônios, mas já fica a lição do tipo, se vocês querem despertar em alguém, seja num cliente comercial que vai comprar alguma coisa de vocês, seja numa história, numa propaganda, num filme, ou até numa conversa mesmo, saiba do poder que você tem quando você conta uma história, porque você pode estar despertando exatamente isso que aconteceu com vocês agora. Tá? E não tem como assim, a gente olhando aqui, as carinhas de vocês vão murchando assim, vocês vão... É muito engraçado. Agora que eu falei, né, ele fez uma cara que... Dopamina. Esse hormônio é bem legal. Esse hormônio também é um dos hormônios positivos, né? Faz a gente ter motivação, a gente acordar de manhã para fazer as coisas, né? Depois, se quiser, eu mando para vocês o que gera esses hormônios, né? E eu vou contar uma historinha, essa é verdadeira, tá? Não é triste, de como fazer despertar esse hormônio em vocês, um pouquinho deles, tá bom? Olha o poder que tem as histórias. Trabalhei muitos anos em tecnologia, na tecnologia, 35 anos em tecnologia, né? Cheguei a ser diretor de tecnologia, empresas de desenvolvimento em São Paulo. Estou há quase 8 anos nessa parte de desenvolvimento pessoal e somente nesse conceito de storytelling, né? Por um gosto próprio. Porque eu percebi que os projetos de tecnologia, os maiores problemas que davam eram relacionados às pessoas, né? O projeto atrasava, não entregava, porque tinha ego, porque tinha vaidade, porque a comunicação falhava, né? Lógico que tem problemas técnicos também, mas se você resolver esse problema de comunicação, né, as pessoas, propriamente dito, você resolvia grande parte dos problemas de tecnologia. Então eu comecei a me dedicar nisso. Ok. Nessa fase, me dedicando a isso, eu fui chamado para fazer uma consultoria com o pessoal, uma empresa em Portugal. E aí, o contato que fez, enfim, fizeram pelo LinkedIn e tal, chegaram até mim e falaram: a gente gostou do que você está colocando, gostou do que você está fazendo, a gente quer que você venha aqui em Portugal para dar esse treinamento, essa consultoria para a nossa empresa aqui. Legal, putz, tudo pago, lindo, maravilhoso, viajar para Portugal, né, Carol? E aí eu fui para lá.
Quando eu cheguei lá, fui conhecer a pessoa que estava contratando, né, uma moça. E aí ela me chamou, tal, ela falou assim, olha, legal, aqui assim, 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 empresa assim, assim, eu já tinha pesquisado, já tinha conversado com ela, né, ela colocou alguns detalhes. E aí ela falou assim, ó, só que tem um porém, tem uma questão. Você está vendo aquela sala lá, e tinha uma sala que nem aqui, assim, de vidro, no fundo, assim, né? Tá vendo aqui, tinham 3 velhinhos sentados, 3 senhores, cara amarrado, assim, bem velhinhos, sentados, um até com uma gravatinha borboleta, assim. Ela falou assim, ó, eles são os donos da empresa, eles não são fáceis, não são acessíveis, são aqueles portugueses bem radical, né? E um detalhe importante que eu não te falei, eles não querem o seu consultoria aqui na empresa. A gente, os gestores, os gerentes querem, mas eles não. Então, a tua missão aqui é você ir lá e convencer eles. Eu falei, putz, que legal, né? Bacana, né? Eu vim, né? Viagem e tal, tá bom. Falei, o que eu vou falar agora, né? Não conheço eles, não sei e tal. Aí, no que eu estava entrando para abrir a porta, que depois eu ia descobrir que ia ser um dos piores dias da minha vida, né? No que eu fui abrir, ela falou, Denis, espera aí, esqueci de contar uma coisa, né? Eu falei, ok. Eu parei, me virei para ela, e aí eu não vou contar o final da história para vocês. A história vai parar aqui. Tá? Esse é o efeito da dopamina. Um dos efeitos da dopamina. Qual que é? Foco, atenção, olha a posição dela. Ela veio para frente. Ela se projetou perante para mim, né? Ela começou a imaginar um velhinho de gravata borboleta dentro de uma sala. Quanto mais detalhes eu desse, né, que o tempo aqui é curto, mas quanto mais detalhes eu desse, mais a gente se conectava. Vocês ficaram com foco total, com atenção total. A projeção do corpo dela foi muito nítida disso. Vocês imaginaram uma sala de vidro com 3 velhinhos chatos lá dentro e tal, né? Essa história não tem nada demais, não. Só se ficarem curioso, não. Eu fui lá e deu tudo certo e tal. Mas é justamente essa surpresa que dá essa raiva, que dá essa coisa de vocês quererem saber e que vocês ficam com foco, com atenção, com motivação. Isso é, de novo, um pequeno efeito da dopamina dentro de vocês. Então, vocês podem despertar isso nos clientes de vocês, tá? No caso, né, de venda. E o último hormônio, que é um hormônio negativo, e eu já peço desculpa, o que vai acontecer agora antecipadamente para vocês aqui, né, na conta. A adrenalina é um efeito negativo porque, não sei se vocês sabem, talvez até saibam, mas ele acontece numa situação de medo, né? Com uma descarga, essa energia tem uma descarga dentro do nosso corpo desse hormônio, que é um neurotransmissor, e ele tem um conceito relacionado desde os primórdios de luta ou fuga, né? Ou seja, quando acontece isso, é a mesma coisa que entrar um jacaré aqui agora, e aí a gente não consegue fazer outra coisa, eu não consigo continuar falando, legal, depois eu vejo aquele jacaré, não. Nosso corpo congela, e aí ele pode ter 3 reações, né? Ou a gente vai lutar, ou a gente vai fugir, ou a gente vai congelar e ficar parado. E nesse momento, esse hormônio, ele faz o nosso corpo, ele dá descarga de energia para as pernas e para os braços, no caso de você querer fugir ou de você querer lutar. Ele acelera o seu coração para bombear mais rápido, para você ter mais oxigênio no corpo, para você ter uma reação de força ou de fuga. Então, isso acontece no nosso corpo nesse momento de adrenalina, tá bom? Então, eu vou pedir a permissão de vocês para eu despertar isso em vocês agora, tá bom? Ok? Parados? Isso é uma pequena... Quase, né? Isso é um pequeno efeito, um pequeno susto, faz a gente despertar isso dentro da gente, né? Esse hormônio. Por isso que eu pedi desculpa para ele antes. Né? É o efeito, um dos efeitos. Então, olha que coisa fantástica. Eu, em segundos, consegui produzir 3 hormônios dentro de vocês, lógico, em pequena escala, lógico, a quantidade, isso é só um exemplo, né? Com história, contando história para vocês e tal. Eu não sei porquê, mas esse hormônio da adrenalina ele tem mais efeito quando você perde a permissão antes para a pessoa se possa aplicar e dar um susto. É engraçado. Sei lá por que acontece isso. Olha só que loucura isso. Eu vou falar uma coisa agora, independente de religião, ok? Isso aqui é neurociência, né? Isso é uma imagem, tomografia, obviamente, todo mundo está vendo, que os cientistas descobriram e deram o nome disso e o ponto de Deus no cérebro. De novo, independente de religião, tá? Eu vou ler para vocês aqui. Neurocientistas descobriram que esses pontos luminosos no cérebro são responsáveis pela liberação de alguns hormônios muito favoráveis aos seres humanos. Esses pontos aqui. Esse ponto é chamado ponto de Deus por eles. Oxitocina, endorfina, dopamina, serotonina. Serotonina é a do sono, né, de você dormir bem. Então.
entre outras, são considerados hormônios da felicidade e da confiança. Os mesmos neurocientistas descobriram que existem 3 posições corporais que aceleram e aumentam essa liberação desses hormônios dentro do nosso cérebro. Comprovado cientificamente. São eles: mãos postadas em oração, cabeça inclinada para cima e ficar de joelhos. Neurociência, estou falando de religião. Loucura, né? Se a gente for levar para o lado da religião, aí que a gente viaja mais ainda, né? Então, é comprovado cientificamente que essas posições ativam partes do nosso cérebro e causam esses hormônios para a gente, né? Aí, ontem, coincidentemente, eu ia até trazer o vídeo, mas ainda não tenho tempo de editar. À noite eu estava vendo um vídeo de um médico, um neurocientista, que a ciência e os não médicos, né? Enfim, eles estão nesse conceito do poder da oração, do poder da fé e acreditar para bem-estar físico, né? Então, o que os médicos queriam comprovar até então era que você acreditar, você orar, você rezar, você ter fé... De novo, não estou falando de religião, tá? Isso tem poder físico de cura nos doentes. Os neurocientistas estavam brigando para dizer que sim ou que não, quebrar isso, etc. E fizeram vários testes. Fizeram teste, por exemplo, e aí chegaram a algumas conclusões. Pode ser uma autoindução, né? Você acreditar e você se autoinduzir, aí terapeutas, psicólogos, etc., você pode explicar isso melhor. Tem o efeito placebo, né? Que quando você toma um remédio que é um açúcar lá, você acredita naquilo e você... Então, eles dizem que o poder da oração pode ter esse efeito placebo, etc. Só que esse neurocientista estava falando ontem, que eu achei fantástico, eu vi isso ontem, eu falei, vou levar lá para eles, é que eles fizeram testes em 1.000 pessoas, e 980 que estavam em UTI, estado terminal, no experimento que eles fizeram lá, e estão se aprofundando nisso, através do poder da oração, tiveram uma evolução. Detalhe, o paciente estava entubado, inconsciente. Pessoas externas rezando por ele. Ele nem sabia que as pessoas estavam orando por ele, né? Então, aí tem uma coisa da neurociência, aí vocês vão falar, tá, mas é religião, né, o poder, não sei o quê, de alguma coisa sobrenatural, ok, mas eu não estou entrando nesse mérito. Tem uma coisa na neurociência, que é isso que eu queria trazer para vocês aqui, que é poder das histórias, que esqueci o nome agora técnico, mas quando eu estou contando uma história para você, e você está envolvida comigo como vocês estão agora, os nossos neurônios eles se alinham. Tem um termo técnico para isso, me fugiu agora. Mas os nossos cérebros, os nossos neurônios se alinham. A gente fica na mesma frequência. Um coupling, alguma coisa assim. A gente se alinha e a gente começa a emitir o cérebro. Então você acaba sentindo coisas que eu estou sentindo. Isso ainda falta... Neuroespelhos, isso. Que começou o estudo do tipo, se eu bocejar aqui, vocês vão ter vontade de bocejar, tal, né? Exatamente. Só que isso se aprofundou mais estudos, né? E aí tem não só de ver, de visual, de sentir e tal, mas tem de ondas agora. Isso ainda precisa ser comprovado mais a fundo e tal, né? Então, estão achando que essas coisas, como eu estou trazendo para vocês, tem a ver com isso. Está nessa linha de transmissão, de ondas magnéticas, etc. De novo, poder das histórias dentro da gente ou externo, tá? E agora vamos falar um pouco técnico, sair dessa parte um pouco mais filosófica, né? Vamos falar um pouquinho de técnica aqui, tá bom? Aquele cara lá, o Joseph Campbell, ele trouxe isso aqui pra gente, que é a jornada do herói. E vocês vão ver que é um dos métodos que a maioria dos filmes, propagandas, etc., eu vou trazer 2 exemplos de propagandas aqui agora para vocês, usam. Então, todos os filmes Marvel, posso falar 99,9%, filmes Disney, que eu falei, aquele Robert McKee lá, aquele velhinho da consultoria e tal, usa esse conceito aqui. Aquele velhinho, ele se baseia nesse conceito aqui. E se vocês vão ver, vamos pegar um filme de exemplo aí, sei lá, o Homem-Aranha, né? Então, a primeira estrutura básica aqui da jornada do herói, né? Ou seja, a vida normal até que surge o chamado para a aventura. Então, se pega o exemplo do Homem-Aranha. Ele estava lá na casa dele, com os problemas dele, etc. E aí a aranha vai lá e pica ele. Teve um chamado para a aventura. O Harry Potter estava lá, na vida dele comum, etc. Teve algum chamado, você é o escolhido, que você tem a marca, filho de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Teve um chamado para aventura. Aí, normalmente, na maioria dos filmes, tem uma resistência ao chamado.
não quero sair da minha vida comum, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse poder, grandes poderes, grandes responsabilidades, que nem fala o Homem-Aranha e tal, né? Tem uma resistência. Isso é quase todos os filmes. Tem outros padrões, que vocês vão ver que tem outros filmes, por exemplo, do Toy Story, que foge um pouquinho, né? Não tem um personagem principal só, porque normalmente nesses filmes a jornada tem um personagem principal, um protagonista, né? Aí ele encontra o seu mentor e decide se aceita a sua missão ou não, né? Então, no Harry Potter, ele encontra lá o Dumbledore. E aí, todos eles têm um mentor que o cara vai lá, não, vai, você precisa, você não pode fugir da sua realidade, etc. E aí, acontece o filme propriamente dito, né, que é enfrentar diversos problemas e obstáculos. Por quê? Uma dica agora para a gente montar as histórias. Eu vou mostrar para vocês um templatezinho aí. Mas as histórias da gente são altos e baixos. A nossa vida é assim. Não tem vida reta, linear. Não existe isso. Só quando a gente morre lá no hospital, lá, naquela linha. Então, a gente tem que colocar conflito nas histórias que a gente vai contar, a gente tem que colocar drama, a gente tem que colocar problema, a gente tem que colocar resolução, deu certo, voltou, não voltou. A nossa vida é assim. Isso que faz a gente se identificar com os protagonistas, torcer por eles e prender a nossa atenção naquele filme. Né? Após enfrentar os obstáculos, ele prepara para uma grande mudança. Normalmente é uma luta final, uma cena final, que ele vai enfrentar um vilão final. Né? Tem um grande desafio. No caso do Homem-Aranha lá, ele tem lá, ou eu salvo a Mary Jane, né? Ou eu salvo a Mary Jane, ou eu salvo um ônibus lotado de criancinha lá que estava caindo, né? E aí ele volta no mundo lá, né? O tempo lá, para poder salvar. Então ele geralmente tem um grande desafio, né? Que na maioria das vezes eles superam. E aí ele retorna à vida normal e ele inspira as demais pessoas. Então, se vocês verem um roteiro, ele pode ser aplicado para qualquer coisa, né? Principalmente os filmes de maior sucesso e os blockbusters, né? Agora, depois, se você quiser, eu passo para você, tá? Coitado, você está anotando rapidinho, eu te passo, mas fica tranquilo. E aí você tem outros modelos, né, de storytelling, que esse aqui é o inimigo público comum, né? Se você é um dos nossos, então você está contra nós. Quem usa muito isso é Apple contra PC, Coca contra Pepsi, mais nos Estados Unidos, né? Tipo assim, ó, nós contra eles, nós somos Mac, PC não presta, tal, né? Então, esse aqui é uma propaganda, usado muito em propaganda, mas que é muito usado, né? Os segredos que eles não querem que você saiba, exemplo da Coca-Cola e do Guaraná, não sei se vocês viram uma propaganda de passava um tempo atrás, já faz tempo, que mostrava o cara andando numa floresta assim, estamos aqui na floresta que produz o Guaraná, aí mostra uma árvore, veja, você já viu isso aí, né? Veja a frutinha do Guaraná, tá total, né? Natural, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora pede para a Coca mostrar o produto deles, né? Então, assim, é exatamente isso, né? Nós contra eles, tal. Então, essa aqui a jornada é usada mais em propaganda, acontece em alguns filmes também, né? Outra coisa, jornada do idiota, isso tem alguns testes também. Você mostra a sua luta, a sua dificuldade, lembra como você era no início. Isso aqui o pessoal está fazendo muito na internet aí, exatamente, e esses palestrantes aí que estão milionários, né? Um monte de caras, esses coach e tal, que estão ganhando muito dinheiro na internet e tal, fala isso, olha como eu era antes, olha o carro que eu tenho agora, olha isso aqui, isso aqui. Então, ele usa esse roteiro, né? Seja autêntico, não tenha vergonha de mostrar seus erros, tropeços, a sua vulnerabilidade, isso bem convence, né? Incentive os outros a fazer mais, mostra que nem sempre as coisas deram certo para você também, isso está muito comum hoje nas redes sociais. Né? Esse fracasso à fama também é o mesmo conceito, mudam algumas coisinhas, mas é a mesma coisa, né? Algo que acontece no meio da sua jornada e você descobre que irá revolucionar a sua vida, então o pessoal da internet também está usando bastante. Tem Heróis por Acidente, que é uma outra linha também, só para trazer para vocês de curiosidade, e a gente tem Somos Todos Parecidos, né? Pontos comuns entre você e a sua audiência que você pode usar numa propaganda. Depois eu mando isso aqui para vocês. Tá? E aí agora, dicas de como fazer um storytelling eficiente. Primeira coisa é você entender o seu público, né? Para quem que você está falando? Por exemplo, ontem, quando eu fui falar para essas senhorinhas lá, eu sabia que elas estavam em situação de vulnerabilidade, eu conversei com a psicóloga, os problemas que elas tinham, eu trouxe muito aquele ciclo da realidade de eu crio, eu posso, eu usei muito isso com elas, né, para elas conseguirem elas mesmas saírem daquelas situações, talvez por isso que eu toquei a senhorinha profundamente lá no psicológico, que ela, sei lá, né, espero que, quando a gente faz um negócio desse, no dia seguinte a gente está super motivado.
Desculpa. A gente sai super motivado. Só que dura que dali uma semana a gente nem lembra mais, né, do treinamento que a gente fez, tal, a volta ao normal. Se a gente conseguisse manter isso, né, nessa constância. Mas entenda o seu público, tem objetivo. O que eu quero transmitir para vocês? O que eu quero que fique para vocês aqui? Hoje eu quero que vocês conheçam um pouquinho do conceito de storytelling e que vocês apliquem na vida de vocês. Seja para vender um produto, seja para se vender, né, ou até numa conversa, num relacionamento. Defina a sua história, cria essa história propriamente dita, retenha a atenção do seu público, conte com histórias envolventes, engajantes, principalmente no começo, né, disso. Adequa a sua mensagem ao meio, obviamente, estabeleça um conflito, como eu falei para vocês do conflito, né, tem que ter um conflito na história, senão ela não engaja, porque a nossa vida é assim. E usa a emoção, obviamente. Agora eu vou mostrar para vocês duas propagandas, já sai da sua frente, duas propagandas, uma com storytelling e uma sem storytelling. Propaganda de carro. Vocês vão ver a diferença. Essa aqui o Guirado vai delirar nessa próxima porque é de nerd, Guirado, você vai curtir. Essa aqui é sem storytelling, depois eu posso até explicar para vocês, mas acho que vocês já vão descobrir o porquê. Você fica mais feliz nas mais de 550 concessionárias. Lembra, tem que ter um personagem forte, tem que ter um conflito, tem que ter um drama, tem que ter uma emoção, tem que ter altos e baixos. Essa propaganda, ela totalmente desconexa, ou seja, desculpe o publicitário que fez isso, né? Mas quem que é o personagem? É a família? É o carro? É o ursinho? Falou o nome do ursinho no começo, eu não lembro. Sei lá, Ted, alguma coisa assim. Aparece um ursinho dançando numa praia, depois aparece uma família feliz na praia, depois corta a cena, congela rápido para uma oficina mecânica. Se você está feliz, o ursinho está feliz, qual que é o sentido da praia? Eu acho, analisando, que ele quis dizer, se você fizer a revisão do seu carro, você vai estar despreocupado, tal. Mas, cara, não conecta, né? Não tem história, não tem enredo, não tem personagem, não tem drama, não tem conflito, não tem nada disso. Vocês vão ver agora a diferença de uma a outra. Depois, se der tempo no final, eu mostro mais um. Essa aqui, vocês vão perceber que não tem uma palavra, que tem personagem, que tem drama, que tem conflito e que tem uma resolução no final. Olha que fantástico. É uma produção da Volkswagen. Essa o Guirado vai curtir, Guirado. Se você já não viu, né? Eu tenho um outro lado. Recomendo. Legal, né, gente? Só para traduzindo. O personagem, o menino, que ele acha que vestiu a roupa, a fantasia, ele tem o poder da força, que nem no Star Wars, né? E aí ele tenta com boneca, com cachorro, a mãe dele, puta, vai, ele não, tinha que vir o prato sozinho, não era você me empurrar e tal. E ele desanimado, você vê, ele até faz assim, né, uma hora. E aí no final o pai dele talvez percebeu e aciona e ele achou que era, né? Então, ou seja, a resolução, conflito, drama, trama, sem uma palavra, né, cara? Assim, fantástico, fantástico. Então, de novo, você tem que entender qual que é o seu objetivo, né, numa história dessa, né? Talvez aqui não é nem vender o carro, né? Fortalecimento de marca, quem é de marketing talvez vai conseguir melhor, né? Mas a diferença de uma com história e de uma sem história, né?
Essas coisas é muito fantástico. E olha aqui, só com uma imagem, sem vídeo, sem nada, 2 vendas de produtos clássicas, né? Uma tradicional, mostra o produto, preço, etc., do supermercado e tal, né? E uma mostrando uma experiência com uma história por trás. Aqui você consegue imaginar um casal no alto de uma montanha, acabou de tomar, porque está até vazia, ó. Acabou de tomar, eles estão entrelaçados, devem estar abraçados aqui na montanha lá, tendo aquela experiência de tomar uma Corona. Essa aqui transmite muito mais coisa para nós de vontade de tomar, né? Eu estava conversando, fazendo isso uma apresentação para um pessoal mais adulto, e aí eu falei, putz, essa aqui me dá mais vontade de eu comprar. Aí o cara falou para mim, não, eu queria aquela lá. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ela tá cheia. Eu falei, tá bom, tem sentido. O que eu quero dizer com isso, com esse comentário? Depende do público que você vai falar. Para ele, aqui então, ele falou brincando, talvez, né, no evento e tal, mas isso eu aproveitei esse ensejo para dizer para vocês, de novo, depende do público. Às vezes o público quer saber o preço, e a Corona tá cheia e vamos embora, né? Não quer essa experiência aqui, não quer essa história que está por trás. Então, por isso que vocês têm que entender o público para ver como que você vai transmitir isso. Né? Olha isso aqui é uma propaganda do Google, talvez essa aqui é bem clássica, talvez vocês conheçam. Ele passou no intervalo do Super Bowl, há uns anos atrás, não sei se você sabe, mas o intervalo lá do campeonato do Super Bowl é um dos mais caros no minuto da propaganda do mundo, né? Ganhou um monte de prêmio e tal. E essa aqui é só texto, não tem imagem, não tem fala, nada, é só texto. Só para, como ela é rápida aqui, só para contextualizar. Pelas pesquisas que o cara faz do Google, aqui que vocês vão ver, mostra as pesquisas que ele está fazendo na ferramenta de busca. Vocês conseguem imaginar a história do que ele está passando, do que ele está vivendo. Tá bom? Tá em inglês, eu vou tentando dizer para vocês aqui. Não consigo colocar a legenda. Olha lá, estudar fora na França. Ele está pesquisando sobre estudar na França. Aí ele pesquisou café perto do Louvre, ou seja, ele deve estar lá perto do Louvre. Aí ele tremiou, não sei o que é, para transmitir que você é muito bonita, né? Como impressionar uma garota francesa. Ele deve ter conhecido alguma garota no café e quer impressionar ela. Como que são trufas, alguma coisa assim, né? O que é truffaut? Relacionamentos a longa distância. Como que fazer um relacionamento a longa distância? Ou seja, deve ter dado bom o negócio para ele. Trabalhar em Paris, voo para Paris. Olha lá, o cara pesquisando voos para Paris. Né? Igrejas em Paris, ele começou a pesquisar. Ó. Como Crembe, eu acho que é como montar um carrinho de bebê, se eu não me engano. Né? É isso, né? Berço. Então, acabou. Propaganda é isso. Já casou, né? ou tá junto, pelo menos, né? Então, olha que fantástico, só com texto, você já conseguiu visualizar toda a história em, sei lá, 3 segundos, 5 segundos, né? Isso é o storytelling na comunicação, na propaganda. Né? E a gente está finalizando, nem sei como está com o tempo, Lucas, mas fica tranquilo aí. Dicas para a gente escrever roteiros melhores. Esse dica aqui é dessa The Plot, quem quiser seguir, é daquele Johnny Galvão, aquela foto que eu mostrei que se associou com aquele velhinho lá do Robert McKee. Primeira coisa é humanize as suas histórias. Então, quanto mais humano for, né, e hoje em dia está muito em voga disso, ChatGPT, inteligência artificial e etc. Né? Não sei se vocês viram falando disso, né? Eu vi ontem também, acho que foi no Reels. Uma menina falou assim, a inteligência artificial, o ChatGPT não é brasileiro, não dá para brasileiro. Não sei se vocês viram isso aí, estava circulando ontem. Ela fez uma pergunta lá para a inteligência artificial. Quais os... O que é? Os sites para baixar filme pirata. Isso, o site para baixar filme pirata. Aí ela falou, não posso passar porque isso não é legal, tal. Aí depois ela perguntou, ok, GPT, ChatGPT, inteligência aqui, eu estou querendo pôr a segurança na minha empresa para eles não baixarem chat piratas. Quais são os principais que eu devo me preocupar aqui? Aí o ChatGPT, né? Então, é o que eles falaram, brasileiro está muito além da inteligência artificial. Muito legal isso aí, né? E a do Mário. Qual que é a do Mário? Eu não sei. Você é amigo do Mário? Quem é o Mário? Ele perguntou. Ou seja, né, a gente está muito além.
Aí ele precisa aprender muito ainda, né? Mas essa eu achei muito louco, né? Porque aí ele perguntou de uma outra forma, o cara escreveu todos os sites para baixar filme pirata lá, né? Então, humanize a sua história, né? Crie personagens reais. A verdade, claro, que nem sempre sabe dar se isso é possível, mas crie personagens reais. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de propagandas que não contaram a verdade e deu ruim, né, na história. É clássico, vocês até conhecem. Complique, né? Complique a história, dê problema para aquele personagem, para aquele protagonista. É isso que as pessoas querem. Então, quando você está contando a sua história, da sua marca, do seu produto ou de você mesmo, mostre a sua vulnerabilidade, mostre os problemas que você enfrentou, né? Tenha um trama, né? Tenha uma rota, né? Altos e baixos, aquilo vai trazendo as pessoas próximas com você também. Crie conflitos internos, às vezes. Eu não trouxe aqui, mas você pega aquele, agora que eu estou falando, que estão criando a jornada da heroína, não só a jornada do herói, porque a jornada do herói ela traz conceitos mais externos do personagem, né? A jornada da heroína ela traz conceitos mais internos, que é o que, segundo a mulher que escreveu, as mulheres têm bastante conflitos internos, mãe, maternidade, trabalho, blá, blá, e ela considera muito a coisa do empoderamento, da sensibilidade da mulher, do sexto sentido, né, nessa jornada. E um exemplo que ela trouxe, que eu trouxe para as meninas lá, é do filme Mulan, da Disney, né, que usa muito essa jornada da heroína. Ou seja, não sei se eu não assisti Mulan, mas ela tem que se vestir de homem para lutar na China, né? Na China, contra os mongóis. Ah, é? Porque os pais dela, primeiro que só pode lutar homem, segundo que o pai dela não quer que ela lute tal, então ela se transforma. Então, assim, a jornada da heroína traz esses conceitos. Então, isso está evoluindo bastante, né? E aí, um modelo, se vocês quiserem seguir, de novo, depois eu mando isso para vocês, mas eleja um herói, identifique um estímulo fundamental, crie tensão ou conflito, coloque ele dentro de uma encruzilhada, faço isso ou faço aquilo, que é o que a gente tem na nossa vida, né? Vou para lá, vou para cá, né? E termine sempre com uma solução real, objetiva e possível, e viável, né? Para a gente falar, putz, que final, né? A não ser que seja do 007, do Super-Homem e tal, que aí tem, claro, uma conotação assim, né? Mas isso é o que engaja mais, o que inspira mais. Tá bom? Essa aqui, né? Se não me engano, é a penúltima. É uma história também com... Essa aqui é mais para a gente dar risada agora no final e descontrair aqui no final, mas o poder da história que também tem dentro da comunicação. Nem precisou traduzir, né? Porque já dá, a história convenceu o marido corno aí, né? Que ele passou por tudo aquilo, por isso que ele está dentro do guarda-roupa lá. Né? Poder das histórias, gente. Não precisa chegar nesse nível aí, né? E aí, para quem vai usar isso com marca, com produto, né? 4 formas de você construir a sua marca, né? Compartilhe um problema que você resolve, né? Explica alguma inspiração para aquele seu negócio sendo usada no negócio, né? Na prática. Mostra porque você é diferente e celebra uma customização, né? Um cliente, uma história de um cliente, né? Olha alguns exemplos aqui na vida real, né? Ou seja, nos conte sobre a origem da sua marca. A eBay mostrando o cara lá, né? Ou essa aqui também, né? Da Amazon lá. Mostre histórias atuais de pessoas reais da sua empresa, como que os caras começaram. Isso aqui usando as redes sociais.
inclua valor no seu conteúdo. Isso aqui era uma doação que eles estavam fazendo de cachorrinhos, etc. Né? Tudo isso aqui, histórias numa imagem que engaja, principalmente nas redes sociais. Integre conteúdo gerado pelo próprio público, né? A Starbucks adora fazer isso, né? Fotos tiradas lá dos caras lá na Starbucks lendo jornal e etc. Associe personagens, desenhos e filmes admirados pelas pessoas e funcionários da sua empresa, né? Então, o meu CEO aqui é quase um super-homem aqui, porque ele faz isso. Então, cria essa associação, né? Marcas que não deram bem. O suco do bem, não sei se vocês lembram, eles contavam uma história que o produto deles vinham de pequenos produtores, as frutas, pequenos produtores do interior, super natural, orgânico, saudável, tal, fizeram um nome, tudo certo, toda uma campanha de marketing em cima disso, e depois de alguns anos descobriram que não era verdade, pegaram o fornecedor dele, era o mesmo de qualquer suco de laranja. Aí depois contra totalmente a imagem, né? Continua no mercado, mas, né, você aqui preço. Häagen-Dazs também, um sorvete super famoso, eles criaram toda uma campanha de marketing, esse nome aqui é inventado, ele não significa nada. Pegaram um nome que soasse da Suíça, né? Que soasse como se fosse um nome suíço. Os caras de marketing criaram um nome e fizeram toda uma coisa de... Lá na Suíça, o cara começou produzindo com gelo e suco de fruta. Gelo, da geleira mesmo, e suco de fruta, né? Estourou, tudo bem que o sorvete é bom também, né? Só ajuda, né, no produto. Mas aí depois contra, né? Quando você cria uma história, uma narrativa e aquilo, na verdade, o sorvete suíço e tal. Não é, né? E essa aqui é clássica, né, cara? Não sei se você sabe do iRobô, é aqueles robozinho que limpa a casa das pessoas automaticamente, né? Faz toda uma propaganda de limpar, etc. E aí alguém tira uma foto dessa, né? A menina varrendo a loja lá, né, cara? Não dá, né? Não entra no conceito de storytelling um negócio desse, coitada, né? Não tem culpa, mas, né? Depois totalmente compra. Esse aqui também, rapidinho, é uma história muito legal. Isso aqui eu falo bastante de conceitos Disney, né? Por conta dessas coisas de storytelling, encantamento de cliente e tal. E só para contextualizar rapidinho, uma criança esqueceu esse ursinho dentro de um dos hotéis da Disney. E aí passou uma semana tal, a mãe ligou lá para o hotel pedindo se eles não podiam mandar, porque a criança não dormia sem o ursinho, e estava criando um problema, isso aí foi na internet, tá? Um problema gigante, porque tentaram comprar outro e tal, e a criança só queria aquele ursinho lá. Aí ligou lá no hotel para ver se eles podiam enviar, né? Claro, nós vamos enviar assim, mas eles fizeram melhor. Eles não só enviaram, como eles foram mandando fotos para a família e dizendo assim, olha, seu ursinho, seu coelhinho aí, ó, quis ficar mais uma temporada aqui no hotel, ele está descansando, olha como está feliz, olha o que ele está fazendo, etc. Fica bem, o seu ursinho está bem, Então, assim, todo um contexto por trás, né? Isso criou uma propaganda, né? Uma história daquele hotel tão grande, né? Uma simples, algum funcionário teve a ideia de fazer isso e isso viralizou, né? E aí, agora o último vídeo para a gente finalizar. Esse aqui é um vídeo da Disney, que comemora os 100 anos da Disney. E aí ele mostra o poder das histórias na vida real das pessoas. Então, vocês vão ter várias imagens. Uma imagem de filme e uma imagem real. Olha o paralelo que eles traçam, o poder que eles têm na vida das pessoas hoje em dia. Abra seus olhos. Disse onde sempre desejou ir. Então é aqui que a nossa magia começa? Dizem que quando se sonha muitas vezes com a mesma coisa, essa coisa acaba acontecendo. Tudo que você vê faz parte de um grande ciclo da vida. Tem histórias sobre o que aconteceu. É verdade. Tudo isso. Todo trabalho que se faz pode se tornar uma distração. Tu disse que ela era cheia de truques. A vida é cheia de possibilidades. Pelo que você gostaria de ser lembrado? O mundo é nosso agora. E tem que ser feito alguma coisa com ele. I just want to say a word of thanks to all the artists, the workers, and all of you.
the young and the young in heart. You'll help make this dream come true. A frase do Walt Disney é: se você pode sonhar, você pode realizar, né? Muito legal. E aí, para a gente finalizar de vez agora, eu tô lançando, isso aí é um jabazinho, uma propaganda aqui para vocês, mas em junho agora de 2023, um método que eu trouxe lá dos Estados Unidos, que usa esses 4 conceitos, que é storytelling, tem a ver com as histórias que eu estou contando aqui para vocês, eu só falei desse conceito aqui. A gente tem o story thinking, que tem a ver com criatividade. Guirado fez comigo lá também do Murilo Gun, né, Guirado? Vou usar muito aqueles conceitos lá do Murilo Gun aqui no story thinking. Story selling, que tem a ver com vendas, então como você usar o conceito de história para vender. E story doing, que é usando encantamento de clientes Disney, né? Você fazer o storytelling na prática, como que eles fazem isso, tá? Tudo bem? E aí curso, palestra, workshop e tal, e aí eu só vou pedir para vocês, então, me seguirem nas redes sociais aí, para vocês acompanharem isso, que eu acho que esse tema é bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Olha lá, ó. Fechou?